Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Eu quero começar essa ministração da seguinte forma: tome cuidado quando você expõe os seus ouvidos a ministrações, a pregações. Você está tendo uma aula agora, eu repito e falo isso. Você está tendo uma aula prática de tudo, as consequências do que acontece na vida de uma pessoa quando ela não ouve a voz do Espírito Santo, quando ela ouve os homens, quando ela se deixa imbecilizar. E agora você vê o sofrimento de milhares de pessoas, eu digo milhares de pessoas, não é somente essas centenas de pessoas que estão sendo penalizadas pelo Poder Judiciário, por conta desse desmando, dessa irresponsabilidade, dessa coisa absurda, poxa, que você vem acompanhando no noticiário. Você vê pessoal aí, rapaz, crente, cantando louvores, cantando hinos, invadindo o Congresso Nacional e quebrando obras de arte, fazendo coisas terríveis. Você vê até pastores aí sendo penalizados por isso. Por que isso? A distância muito grande que existe entre o indivíduo e a revelação da palavra pelo poder do Espírito. Nós não estamos falando a palavra que está registrada na Bíblia, que você lê e você interpreta à luz do que está acontecendo no momento, com um coração sobrecarregado de informações que gera perturbações na mente dos homens, principalmente quando a igreja resolve se misturar com a coisa pública, com a coisa do Estado. Igreja e Estado não pode se misturar. Exatamente isso que você está ouvindo. Por que isso? Porque dá no que você está vendo aí: dogmatismo, loucura, perturbação, ansiedade, tristeza, desvio de foco, consequências danosas. E os que colocaram você nesse esparro não vão estar lá para te ajudar. Essa é a questão. Para salvar o quê? Para livrar quem? Para fazer o quê? Essa é a questão. Quer dizer, você foi chamado para ter vida. E Jesus fala: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Essa vida abundante que Jesus Cristo, Ele promete aos que se relacionam com Ele, segundo o que está em sua palavra, é fruto de um relacionamento. Essa vida abundante é a qualidade de vida também. Você sabe o preço que os apóstolos tiveram que pagar para que essas informações, para que o registro do que você tem conhecimento hoje, para que tudo isso, para que todas essas palavras, a experiência do que aconteceu no passado chega até nós, para que você tenha qualidade de vida, poxa. E o que nós estamos vendo hoje, muita gente infernizando a sua vida, e você se deixa infernizar. Jesus falou sobre isso. Ele disse: olha, os religiosos percorrem os céus, a terra e o mar para fazer prosélitos, e depois, quando essas pessoas se convertem, quando elas migram de uma religião para outra, porque prosélito, deixa eu repetir aqui, significa pessoas que migram de uma religião para outra, sem uma experiência profunda com Deus. E Jesus diz o seguinte: vocês percorrem os céus, a terra e o mar para fazer prosélito, e depois essas pessoas tornam-se piores do que vós, 2 vezes mais, filhos do inferno. Escuta isso. O que significa filhos do inferno? Significa pessoas que vão viver perturbações desnecessárias, perturbações, infernos que os homens criam uns para os outros. Que sistema religioso e política, quando se mistura, só cria inferno na vida de quem se envolve com isso. Então isso é muito sério. Se você
está aprendendo agora com a experiência. Muita gente está aprendendo agora, escuta isso, está aprendendo com o sofrimento. Pessoas que deviam ter aprendido com a palavra de Deus e com a revelação do Espírito Santo estão aprendendo com o sofrimento, que não vale a pena, que não essa não é a luta que Jesus chamou vocês para viverem. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Essas forças espirituais que atuam no mundo, que levam o homem aos infernos, que levam milhares de pessoas ao bloqueio da capacidade que o homem deve ter. Esse bloqueio mental que faz as pessoas ficarem totalmente resistentes à palavra de Deus, resistentes à ação do Espírito Santo, nada mais é do que a contribuição dos que se dizem cristãos, dos que se dizem evangélicos, dos que dizem a palavra de Deus, mas estão contribuindo para que milhares de pessoas se afastem. Porque o que está produzindo? Está produzindo aversão, nojo, ódio. Muitas pessoas estão se afastando de igrejas institucionalizadas. Por quê? Porque elas não querem saber disso. Elas querem viver uma vida em paz. E por que isso? Por conta do volume de informações que vem em nome de Deus, infernizando a mente das pessoas, perturbando e trazendo consequências danosas, que levam milhares de pessoas à tristeza, ao desencanto, ao ódio, à amargura, ao desejo de vingança, à ministração de um evangelho que não tem nada, absolutamente nada a ver com os princípios do reino de Deus, com a natureza de Cristo. Eu vou repetir aqui, Jesus, ele ensinou, ele disse, como você pode reconhecer um falso profeta? Por seus frutos. Por seus frutos os reconhecereis. É o que você produz, é o que acontece depois. Agora olha aí e veja a destruição, veja o volume imenso de angústia, de tristeza, de famílias destruídas, de lares arrebentados por conta de política, por conta de convicções em nome de Deus que muitos defendem, e só produziu o quê? Destruição, tristeza, desentendimento, ódio, violência. Quantos lares agora as pessoas não se entendem mais? Por quê? Porque elas agora estão vivendo as consequências do que ouviram. Então eu vou repetir para você entender. Por seus frutos os conhecereis. Jesus falou que é o resultado que aparece em tua vida, é o que acontece em tua vida depois de você se expor a determinadas ministrações. A sua vida ficou pior. Você agora está cheio de inimigos. E o pior de tudo, você pega textos da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a experiência do sofrimento dos apóstolos e tenta adaptar à realidade do que estamos vivendo hoje. Então você, muitas vezes, toma alguns textos da Bíblia para justificar o que está acontecendo agora. E essa justificativa é porque agora é perseguição de Satanás. É o diabo que tem raiva da igreja. É o diabo que está se levantando contra ele. Não está levantando coisa nenhuma. Nós vivemos em um país maravilhoso, gente. Não existe país mais incrível do que o Brasil. Não tem nada de perseguição religiosa aqui no Brasil. Não existe. O que existe é a necessidade que as pessoas têm de adorar o que querem. E estão fazendo uso dos recursos que estão disponíveis para isto. Então você que é evangélico, você que defende a sua fé, você que tem fé em Jesus, você que crê no poder do Espírito Santo, o que você deve fazer? Você deve fazer uso desta graça que está à sua disposição, que é um país maravilhoso, que Deus te deu para você viver. Você nasceu numa geração maravilhosa. Você não sabe o que é ser perseguido por amor a Cristo. Você não sabe o que é isso. Então o que nós temos hoje? Nós temos um país em que as pessoas lutam
cada um, para ter o direito de defender a sua fé, de defender o que acreditam. Então você da Umbanda, você da doutrina espírita, você de todas as religiões que existem, se bem que doutrina espírita não é religião, o espiritismo é uma doutrina, mas todas as religiões que existem no Brasil merecem respeito. Entende isso? E precisa existir. Então, o mesmo direito que você tem de adorar Jesus, de ficar em paz no lugar que você escolhe, de invocar o Espírito Santo, de cantar, de louvar numa praia. Poxa, ontem à noite mesmo eu vi um pessoal cantando na praia, aqui, em paz, levantando suas mãos. Ninguém incomodou aquele pessoal que estava louvando a Jesus. No outro dia eu vi o pessoal colocando o barquinho para manjar na praia. Está tudo certo. Entende isso? Porque se você é um cristão verdadeiro, se você é de Deus, se você respeita o Espírito Santo, você não vai se intrometer na obra do Espírito. Porque Jesus falou que é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você, com seu dogmatismo, com suas perturbações, com seu envolvimento político. Não é você se identificando com esses baderneiros que entraram no Congresso Nacional, arrebentando tudo, cantando hinos do cantor cristão, dizendo que estava ali em nome de Jesus, levantando as mãos, e até agora você está vendo pastor preso por causa dessa baderna, que não tem nada a ver com a vontade do Espírito de Deus. Você não vê Jesus promovendo isso, você não vê nada no Novo Testamento, você não vê, em nenhum momento você vê Jesus fazendo isso, cara. Quando você vê, o que foi que Jesus fez? Ele veio estabelecer o diálogo. Resultado, o samaritano não conversava com o judeu não conversava com o samaritano. O que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Ele foi lá, numa aldeia de samaritano, conversou com eles. Ele não entrou lá para insistir que samaritanos aceitassem o judaísmo. Ele entrou lá como filho de Deus. Ele entrou lá como você deve entrar em qualquer lugar. Ele foi tão amado e tão bem recebido, porque o pessoal absorveu o espírito dele e viram que ele não estava lá em nome do judaísmo. Que o que foi que aconteceu? O pessoal ficou apaixonado por ele. Pediram para ele ficar mais. Quer dizer, um pessoal que não queria saber de judeu abraçou Jesus. Então os gregos, fenícios, sidônios, todo mundo apaixonado por Jesus. Quem não gostava de Jesus? Quem não gostava? Justamente a comunidade religiosa. Quem não gostou de Jesus foram os da religião judaica. Eu não estou falando aqui que hoje você deve olhar para os judeus com ódio. Pelo contrário, você deve amar muito. Aliás, você que é judeu, que está me ouvindo agora, que fala mal do cristão, que fala mal das pessoas que defendem a fé em Jesus Cristo, eu já vi judeu aqui gravando vídeo no YouTube falando mal de quem crê em Jesus. Você devia respeitar o lugar que você está, respeitar aqueles que amam a Jesus, respeitar aqueles que te respeitam, justamente porque Jesus nos deu a ordem de amar vocês, de gostar de vocês, de entender porque vocês não aceitam Jesus como Messias. Nós somos apaixonados por vocês. E você sabe quem fez isso? Jesus. Jesus nos fez apaixonar por você, judeu. Você sabia disso? Você sabia disso? Nós somos apaixonados por vocês. E quem fez isso? Jesus. Então, cuidado, que tem muito judeu doido que pode chegar aí, fala a mão de Jesus e desrespeitando a fé daqueles que os recebem com maior amor em sua pátria. O Brasil é a nossa pátria, o Brasil é a nossa casa. Eu sou descendente de índio, eu sou descendente de africanos. Você entende isso? Eu não sou judeu, mas eu tenho um maior amor pelos judeus e recebo os judeus no Brasil como nossos irmãos, mesmo sabendo que eles rejeitaram a Cristo.
porque Jesus nos ensinou a amar vocês. Mas tem judeu aí que chega no YouTube falando mal de Jesus. Tem um cara aí que prega chamando Jesus de o pendurado. Olha aí você que adora o pendurado. Quer dizer, usando palavras de desrespeito ao Senhor Jesus em nossa terra. Imagine você se eu chegasse lá em Israel falando mal do Deus de Abraão. Isso é um desrespeito. Então, gente, tem que aprender. O que está acontecendo agora é uma aula de civilidade. Uma aula de civilidade. E o que aconteceu no Congresso Nacional nada mais é do que uma aula para que as pessoas aprendam a respeitar a dignidade humana, a consciência de um povo. E Jesus não gosta que você ofereça ele para as pessoas no espírito do ódio, porque não tem nada a ver com o espírito de Cristo. Adorar Jesus no espírito do ódio. Quem já ouviu falar num negócio desse? Quem já ouviu falar num negócio desse? Eu estou falando isso aqui, gente, com muita tristeza, porque olha, eu já estava caminhando na praia e olhando o mar maravilhoso e dizendo, meu Deus, quantas pessoas boas, pessoas que não têm histórico de violência, que foram influenciados por pregações de pastores loucos, de pessoas ensandecidas, de abutres, que não entendem nada do Espírito de Deus e estão aí induzindo as pessoas a cometer loucura em nome de Jesus. E essas pessoas acreditaram nisso. Poxa, quantos deles podiam estar com suas famílias agora em paz, passeando na praia, em paz, poxa, com a sua família. Estão presos, vão puxar cana, meu amigo. Quando você vai ver uma pessoa que não tem histórico de violência, uma pessoa que não tem nada, mas acreditou piamente. Por isso que eu digo, isso está na conta de muitas pregações de muitos pregadores que ensinaram as pessoas a pensar em Jesus dessa forma e induziram essas pessoas a participar disso de uma forma terrível. Por isso que eu tenho vergonha de me apresentar como evangélico. Eu fui ordenado ao Ministério da Palavra há 30 anos. Eu tenho responsabilidade e eu não misturo o Estado com a igreja. Quem me ouve sabe disso. Viu? Eu tenho experiência bastante com isso. Há alguns anos atrás tentaram me envolver com política, ainda vi como funciona isso e caí fora, porque eu sei, eu tive que fazer uma decisão. Ou eu seria um embaixador do reino dos céus, como Jesus me chamou para isso, embaixador do reino de Deus, ou eu me tornaria um cabo eleitoral para interesse das necessidades políticas do mundo, cedendo também às peripécias e às perturbações de políticos, de homens que se utilizam de igrejas, que tornam as igrejas palanque eleitoral para eles. Isso está acontecendo, isso aconteceu e isso vai acontecer. Não concordo, acho isso errado, não vejo com bons olhos. Mas eu guardo isso para mim e, ao menos para os que me ouvem e andam comigo, sabe que não vai rolar. Que não vai rolar esse negócio de transformar um púlpito de uma igreja em um comitê eleitoral. Nós estamos aqui como embaixador do reino de Deus e não podemos nos rebaixar para nos tornarmos cabo eleitoral de quem quer que seja. Temos o dever de orar por todos que estão investidos de autoridade. Temos o dever de orar, como eu orei pelo Bolsonaro, agora estou orando pelo Lula, para que ele faça um governo excelente. E eu tenho a certeza que ele vai fazer. Tenho a certeza. Você sabe por quê? Porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, está dando uma aula para as pessoas que misturam a coisa pública com o reino de Deus. E o próprio Deus faz com que essas pessoas se decepcionem em suas expectativas, para que elas aprendam a separar a coisa do reino de Deus do que significa as coisas do reino dos homens. Como nós temos aqui, somos cidadão da terra e somos cidadão do céu. Agora tem que saber lidar com isso com sabedoria, para você não misturar as coisas e depois não pagar um preço muito alto, como muita gente agora infelizmente vai pagar. Por quê? Porque se deixou seduzir por aqueles que explorou a sua ignorância, a sua boa fé.
Então eu digo sempre, tome muito cuidado com quem ministra a sua mente. Está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. E muita gente agora está só vendo o fruto da tristeza, da angústia, justamente por quê? Por causa da língua. Proferiram palavras erradas, no momento errado, em situações que Deus não tem nenhum interesse que você se envolva. Porque Deus sabe como isso deve ser vencido, ou qualquer outra natureza de batalha, melhor dizendo, ou qualquer outra coisa de natureza espiritual, batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Já tem muita gente aí xingando pessoas, é uma coisa horrorosa. Tem muita gente que não se entende mais no ambiente familiar. Esse Natal foi um dos mais esquisitos do mundo. Muita gente inimiga, por causa de quê, hein? Por causa de quê? Política. Pois é, aprenda com Deus, aprenda com o Espírito Santo. Os que vão agora sofrer por isso, vão aprender em silêncio, enquanto estiver ali guardadinho no presídio, vão aprender. O Espírito de Deus vai falar ao coração deles. Eu estou aqui para dizer, ao menos para aqueles que tiverem ânimo de me ouvir. Deus não quer que você aprenda com o sofrimento. Deus quer que você aprenda com a sua palavra e com o Espírito Santo. Pai querido e santo, eu te apresento esta vida para que ela seja iluminada pelo poder do teu Espírito, pela capacidade que o Senhor dará ao homem de entender a tua vontade. Ajuda os que amam verdadeiramente a tua palavra, aos que andam no Evangelho, aos que querem verdadeiramente andar com Cristo, e não somente aqueles que desejam usar a tua palavra para militar, para entrar em atividades que o Senhor não autorizou, porque não foi o seu exemplo que o Senhor nos deu quando enviou Cristo à terra. Pelo contrário, o Senhor Jesus construiu as pontes que os homens destruíram e elevou a comunicação com o mundo. E é nesse espírito da diplomacia, do amor, do diálogo, que o Senhor está ministrando o coração dos homens. E quando isso for impossível, o Senhor mesmo é quem tem autoridade de intervir e de fazer o que é necessário para que a tua palavra se cumpra e para que a tua vontade prevaleça. Por isso eu te peço, abre o entendimento deste que me ouve, para que ele seja uma pessoa forte, viva, ativa, vibrante, e tenha um ano abençoado, e que ele não seja um escravo de palavras que destrói a vida, que leva as pessoas a trabalhar contra si mesmos. E depois, meu Pai, muitos desses religiosos, desses falsos pastores, desses amantes de si mesmo, meu Pai, eles tiram o corpo de baixo e deixam o teu povo no esparro. Por isso eu te peço, abra o entendimento ao menos dos que me ouvem, para os que estão em atos, sejam pessoas firmes, gente com o pé no chão, gente que raciocina, gente firme, gente que ama a tua palavra, gente que está comprometida com a sua própria vida e por isso está honrando o Senhor. Eu te peço, dá um ano vitorioso para eles e ajuda-os a crescer na força do teu Espírito. No nome santo de Jesus, eu os entrego ao Senhor. Amém. E graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, fica com Deus. Finalizamos agora a nossa fala. Sexta-feira nós não temos a nossa reunião, agora em janeiro, porque suspendemos no mês de janeiro a nossa reunião. Mas no domingo, 18 horas, vocês que estão na cidade, aqui em Feira de Santana, vocês vão comparecer e vão participar presencialmente da nossa reunião. Os que não moram na cidade acompanham pela internet, mas se você está na cidade, compareça e vamos honrar o Senhor com os primeiros dias desse ano, para que todo este ano seja abençoado com a orientação de Deus, com a bênção de Deus em nossa vida. Tá bem? Um beijo grande, um abraço bem forte, seu amigo Epitácio Magalhães, e até sexta-feira, nesse mesmo horário, vamos estar aqui ministrando o seu coração, e lembrando que domingo, 18 horas, em Atos, ali na Calilândia, em Feira de Santana. Estamos juntos mais uma vez, ministrando a sua vida. Fica com Deus, que o Espírito Santo te fortaleça, e até lá.